Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Joana, vamos entrando, sejam bem-vindos. Sirlei. Hoje nós vamos falar em quantas dimensões a sua consciência atua. É muito bom ter vocês aqui. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Bom, hoje eu quero deixar um ponto de questionamento em cada um de vocês. Boa noite, Elizabeth, vamos entrando. Sejam todos bem-vindos. Não esqueçam de mandar uns aviõezinhos para os seus amigos, que hoje nós vamos ter um sorteio da nossa invocação, né? Quero lembrar vocês que hoje é dia, no final da nossa bate-papo aqui, nós vamos fazer uma sorteio de invocação, como eu faço sempre. Oi, Tereza, boa noite. Elizabeth, Elsa, oi, querida, saudade de você. Nosso banho de mar delicioso aí, em Cabo Frio. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre isso. Eu só queria esperar um pouquinho mais as pessoas entrarem, porque eu também entrei um pouco tardia. Então, vamos lá. Vamos só dar mais um minutinho aqui. Lembrando, esse final de semana que passou agora, eu fiz um workshop de constelação presencial no Rio de Janeiro. Foi muito intenso, foi muito profundo. Eu tenho ido ao Rio de Janeiro fazer esse presencial e estou convidando a vocês a participarem. Quem for do Rio de Janeiro, na próxima, vai estar aí no Instagram e seria bom que vocês participassem, porque eu faço dinâmicas, né? Para que todos possam se trabalhar, e eu acho que isso é bem importante. Quanto mais a gente se trabalha, mais nós vamos acessar essas consciências, né? Então, existe um filósofo e educador, Ferdinand Rohr, que ele fala dessa multidimensionalidade. Multidimensionalidade humana, né? Digamos assim. E ele explica a existência de 5 dimensões básicas dos humanos, que é a física, a sensorial, a emocional, a mental e a espiritual. Eu acho que sempre ter mais consciência é quando você torna a sua vida mais assertiva. E para tornar a sua vida mais assertiva, você tem que se conhecer mais, tem que buscar mais a si próprio, né? As suas dificuldades, os seus talentos, os seus recursos, tudo aquilo, os seus dons, né? E tem muita gente que não conhece nem a si próprio. Mas se formos estudar mais essa questão, nós poderíamos ampliar para mais dimensões, né? E essas dimensões são holográficas, porque nós não podemos tocá-las, nós não podemos, às vezes, perceber onde que elas estão. Então, o corpo, a alma e o espírito podem gerar algo que eu chamo de criatividade, o que resulta em multiplicar-se. Porque quando você cria, né, nessa dimensão que você é, a criatividade, quando você é mais criativo, você pode fazer coisas desse tipo. Isso daqui eu acesso numa outra dimensão quando eu pinto, né? E quando eu pinto outras telas também, quando eu faço esculturas, por exemplo. E isso multiplica em mim
eu entro em outras dimensões, acesso outras criações mentais, e de onde elas vêm, eu não sei, mas eu acesso. A racionalidade, sentimentos, liberdade, tudo isso faz parte, né? Além da criatividade, que nos colocaria numa situação mais ampla e cósmica, digamos assim. E nós podemos chamar isso de uma dimensão espiritual. Quando eu criei esse livro, eu estava numa dimensão totalmente espiritual, né? Eu estava acessando outras dimensões de consciência, de percepção. E aí eu escrevi, tem 50 invocações, é muita coisa, né? Quantas dimensões eu acessei, quantas falas, quanta criatividade, quantas emoções intelectuais, de sabedoria interna e de sabedoria de pesquisa intelectual mesmo. Existem outros físicos que chamam a teoria de Brahmas, né? Ou de cordas. É uma forma estranha de chamar membranas, né? Como se aquelas que limitam o universo tivessem só 4 dimensões: corpo mental, corpo espiritual e outras dimensões paralelas. Se isso for verdade, pode haver muitos branas, né? Muitas dimensões, múltiplos subespaços, digamos assim, de bi, de tri, de tetra, de pentadimensionais paralelos, né? Nesse sentido, poderia haver muitos mundos paralelos, incorporados nessas outras dimensões. Bom, eu acredito piamente nisso, porque quando você utiliza as suas percepções extrasensoriais, você consegue acessar essas outras dimensões. E quando eu escuto isso, eu volto para a dimensão espiritual, que é aquela que inclui todos, inclui todas as situações. Ela é que nos leva para os entendimentos, respostas e questões da nossa vida. Porque a vida, para mim, não é só o corpo, não é só isso. Isso, para mim, é terceira dimensão, né? É muito palpável demais, né? Não é só o corpo e o espírito. Existem entre o céu e a terra, de uma forma que pode ser ampliada, muito mais dentro dessas percepções, inteligências, digamos assim. E essas inteligências, elas não estão separadas da nossa própria inteligência. A nossa inteligência inata, que é uma coisa com quem eu trabalho há mais de 30 anos, há 33 anos na cinesiologia quântica, eu percebo claramente que ela acessa todas as dimensões. Ela sabe tudo que tem aqui dentro, em detalhes. Ela sabe em qual é a página prioritária para isso. Por exemplo, quando eu fecho um trabalho de constelação, eu peço para o cliente que acabou de constelar, por exemplo, tirar uma carta. São muitas cartas, né? Ele embaralha e ele tira uma carta. Quando ele tira uma carta, é coincidência ou é inteligência, né? É isso que eu queria que vocês percebessem. Ele tira uma carta que fala exatamente aquilo que ele precisa ouvir sobre o trabalho que ele acabou de fazer. Mas como? Ele tira uma carta que é exatamente aquilo que ele precisava ouvir,
que ele precisava entender sobre a própria questão dele. Quem mandou ele tirar essa carta? Como que ele tirou essa carta? Isso é sorte? Não, é ressonância. E essa ressonância é a inteligência inata dele que está atuando no campo, que sabe exatamente o que ele precisa. Isso são as nossas consciências atuando em várias dimensões de nós mesmos, do nosso campo cósmico, né? Então, assim, eu queria falar um pouco dessas dimensões para que vocês pudessem, eu até anotei aqui, fiz uma colinha ainda agora, para eu não esquecer nenhuma, para que vocês pudessem acessar essas dimensões que eu estou falando, pudessem entender o que eu quero explicar para vocês. Então, a dimensão física, por exemplo, aqui nós estamos no corpo, no nível físico, no corpo, né? Quando chego aqui, a minha experiência é o que nós sentimos no físico, né? Pode ser o início ou o fim das nossas reais questões. Quando o corpo sente algo, ele leva para outras dimensões de consciência aquilo que ele sente no físico, no social, no emocional, e daí muitas portas e janelas se abrem, né? Esses níveis de janelas e de portas que se abrem em nossa consciência podem se abrir para que a gente possa viver muitas histórias ao mesmo tempo. Histórias que estão arquivadas, histórias que são vividas ou que foram vividas. Pode ser também que a gente sofra uma decantação no corpo físico, né, de tantas imagens e histórias vividas no nível mental, e aí nós estamos acessando outra dimensão de consciência, não resolvidas, histórias mentais não resolvidas podem decantar no nosso corpo físico, que podem se transformar em sintomas físicos. E outras histórias que nós nem sabemos de onde vêm. Nós podemos repetir padrões ancestrais, por exemplo. Histórias que foram vivenciadas por alguém da nossa família. Isso pode acoplar no nosso corpo físico, tá? Outra dimensão é a mental, intelectual ou cognitiva. Nesse espaço, vivemos muitas vezes aquilo que criamos em nossa cabeça, vindo de imagens de outrora, da infância, das experiências familiares, o que pode resultar em crenças. Boa noite, Desângela, seja bem-vinda. E na cinesiologia quântica, por exemplo, que a Desângela é uma terapeuta formada pela nossa escola e que atua em Francisco Beltrão. Ela sabe muito bem o que eu estou dizendo, né? Pode dar pitaco aí. Essa dimensão mental, ou intelectual, que é aquela da nossa sabedoria, daquela dos nossos estudos, e a cognitiva é aquela que compreende, né? A cognitiva faz a compreensão e a decodificação dessas imagens mentais, seja de onde ela venha. Nós não podemos dizer que ela vem daqui ou dali. Muitas nós temos precisamente e sabemos de onde ela vem. Vem daquela idade em que eu sofri um bullying na escola e tal. Ok, mas nós não sabemos o que a nossa mente criou de imagem internalizada. De que crença ela criou para você.
de inteligência, de burrice, de beleza, de feiura, de burra, de inteligente, uma série de histórias que nós criamos. A criança, ela cria uma série de histórias infantis que ela nem mesmo sabe, por exemplo, de onde que isso está vindo, muitas vezes. Na escola, na sociedade, através de amizade, nós acreditamos e fizemos disso a nossa realidade hoje. Então, essa já é uma outra dimensão onde nós atuamos. E ela pode ser também das crenças que foram ouvidas em casa, das histórias que a nossa família contou a respeito das historinhas familiares. E quando eu escuto, como eu decodifico isso? Como eu crio essas imagens dentro da minha cabeça e coloco isso numa gaveta dizendo é verdade ou é mentira? É certo ou é errado? Em que nível de consciência que eu fico? Naquela que é só o bem e o mal? Numa consciência apertada e pequena? Numa consciência de grupo, né? Uma consciência onde só o grupo pertence e eu ajudo apenas ao meu grupo, ou uma consciência muito mais ampla, muito mais aberta, que seria uma consciência mais espiritualizada. Isso está no meu mental, tá? Também. Uma outra dimensão seria a dimensão espiritual. A dimensão emocional. Onde aí se aborda os sentimentos. Aqui é que eu acho que a porca torce o rabo. Porque baseado em que ou em quais imagens ou fatos no nosso emocional, e hoje, por conta disso, o nosso emocional desequilibra. Ou modifica o rumo da nossa vida, por conta dessas histórias e dessas situações emocionais que nós vivemos. E nós colocamos isso numa pasta da certeza absoluta de que se eu fizer assim, vai acontecer aquilo. E se eu agir assim, vai acontecer aquilo. Porque eu vi acontecer. E isso, para mim, é certo. E nós não acreditamos que nós possamos modificar esse campo. Ou modificar o rumo da nossa vida, né? Pelo medo, pela insegurança, uma série de emoções arquivadas ao longo da nossa vida, de situações não resolvidas com os nossos pais, com os nossos avós, com os nossos irmãos, com os nossos professores, tios, primos, aquele grupo, né, que está ali no nosso universo pessoal e mais afetivo, digamos assim. As situações, elas são muito marcadas pelas situações vividas e que nós acreditamos ser a nossa verdade. E essa vai ser, possivelmente, a nossa realidade. Mas o que a gente precisa nesse movimento todo? Conhecer a nossa alma. Conhecendo o que a nossa alma pede para nós, o que ela acredita que ela é capaz de transformar, e conhecendo também as almas da nossa periferia mais acerca, digamos assim, nós podemos chegar até a nossa essência, que é a coisa mais fundamental. É saber quem é esse ser
que habita esse corpo que mexe. Bom, isso já é uma outra live. Agora nós temos uma outra dimensão que é a social. Eu só estou dando uma pincelada para que vocês possam questionar coisas e possam me trazer questionamentos. Dimensão social é a relação com o mundo exterior. Aquilo que eu vivi, que eu busquei, o que deu certo ou errado na minha vida, nas minhas ações sociais, aquilo que eu não criei, que eu não consegui viver, por achar que não era bom o bastante, ou que não era capaz, que eu não tinha capacidade, ou aquilo que eu atropelei, indo com muita sede ao pote, enfim. Como eu me vejo ou me sinto nesse âmbito da vida, no campo social? Eu me realizei? Eu sou realizado? Ou eu ainda busco essa autorrealização? De que forma esse campo social ainda precisa ser olhado? Quais são as situações que aconteceram no meu campo familiar que bloqueou o meu social? Ou que impede de eu me realizar socialmente? Essa é outra dimensão que atua no nosso inconsciente, de que forma nós projetamos para esse nível essas histórias, tá? Uma outra dimensão é a afetiva. A Desângela está falando aqui, deixa eu ver o que ela está falando. Lindas palavras, Selene. Chegar à nossa essência. Que essa é a busca de todos nós. É chegar na coisa mais importante, que é a nossa essência. E nós passamos, às vezes, uma vida inteira sem conhecê-la de verdade, de fato. Então, vamos olhar para essa dimensão afetiva. Relação com as outras pessoas. Aquilo que falo da minha família, meus pais, meus irmãos, cônjuges, filhos, parentes, amigos mais próximos, não colegas, eu digo amigos, porque amigos nós temos muito poucos, nós podemos contar muito pouco. Enfim, todos aqueles que fazem parte do nosso núcleo pessoal. Como é a minha relação? Baseado em que ou em que imagens eu sou feliz ou bem-sucedida nos meus relacionamentos? O que falta para que essa dimensão afetiva se concretize, se realize? Como eu lido com o afeto por mim mesmo ou pelos outros, baseado em que ou em quem eu sou e ajo assim como eu ajo hoje. Então, essa é uma outra dimensão que atua nas nossas relações, que atua na nossa ação. É como essa área afetiva ainda está atuando em mim. Eu recebi afeto, eu dou afeto, o dar e receber nas minhas relações está funcionando? Ou eu só dou? E eu dou com medo de perder o afeto. Mas o afeto está vindo? Será que existe uma troca real e efetiva na minha relação? Então, esse é um outro questionamento da nossa consciência que atua nessa dimensão. E nós precisamos olhar para isso. Até chegarmos na dimensão espiritual. Relação com as outras forças essenciais, né?
A relação com outras forças essenciais. Aqui eu falo das minhas crenças, dos meus sentidos sensoriais, dos meus estudos sobre a vida e o conhecimento do universo. É a minha atitude como ser humano ao amor que eu sinto pela minha pátria, pela minha vida, pelas pessoas, pela comunidade. Como eu lido com tudo isso? É uma pergunta. Tenho uma aceitação do todo, mesmo que sejam bem diferentes de mim? Eu aceito meu campo de onde eu vim e aceito a vida onde eu estou no momento e tudo que eu tenho e tudo que eu passo do jeito que é, como é? Então, dimensão espiritual é uma dimensão que abarca uma consciência que abarca o todo, que abarca tudo aquilo, mesmo que seja diferente de mim, que abarca o bom e o ruim. Essa é uma dimensão mais ampla, mais completa, que não tem o bem e o mal. Bom, nesse momento em que nós estamos, e eu estou aceitando perguntas, se vocês tiverem, podem fazer, na medida que eu puder, eu respondo. Agora, nesse momento, está todo mundo falando que nós estamos entrando na quinta dimensão, né? Estamos entrando nessa dimensão e perguntam o que seria a quinta dimensão, né? Bom, dimensão é espaço e tempo. Quando nós falamos dimensão, estamos pensando em altura, largura, profundidade, né? E a quarta seria o tempo. E a quinta, qual seria? Bom, diante de todos esses questionamentos que eu acabei de fazer, que eu trouxe para vocês, quero dizer que eu acredito que o conhecimento é que permite ao ser humano vivenciar, experimentar e compreender os aspectos ou a totalidade do seu mundo interior. E esse mundo interior, ele está conectado com todo o cosmos, não tem nada separado. É o micro e o macro. E nós abordamos isso, aprendemos isso também no 5º módulo de Cinesiologia Quântica. Eu não quis entrar nas questões mais científicas, digamos assim. E sim, eu queria falar um pouco dessas experiências que nós vivemos e que eu vivi nesses mais de 30 anos de trabalho terapêutico. O meu trabalho de cinesiologia quântica e de constelação sistêmica. Essas dimensões pessoais, que para mim estão todos, ali dentro estão todos os segredos, né? Que povoam a mente e o corpo de cada um. E cada imagem pode ser um arquivo existencial no campo familiar e pessoal. Porque muitas vezes nós não temos a menor ideia de onde estão vindo. Quando nós acessamos uma questão, às vezes um sintoma, por exemplo, nós podemos perguntar ao corpo se isso é genético. Se for genético, nós vamos perguntar se isso vem de pai ou de mãe. Se vem de mãe, de avô ou de avó. Se vem de avó, de bisavô ou de bisavó. E assim a gente vai até o momento da causa. Até onde vem esse sintoma. Então, quando a gente está fazendo isso, nós estamos entrando em quantas dimensões de consciência? Porque a dimensão dessa consciência que está atuando aqui, ela está na 4ª, na 5ª geração. Como é que funciona isso? Quantas dimensões estão atuando dentro de mim?
Quantas dimensões de consciência passaram até chegar a mim? É esse questionamento que eu quero que vocês pensem. Quando eu coloco uma constelação sistêmica familiar, por exemplo, e que nós vamos nas questões até essa quarta e essa quinta dimensão, geração, exatamente como eu faço com a cinesiologia, que eu faço isso há mais de 30 anos e faço há mais de 20 com a constelação, eu me pergunto, onde que está esse arquivo, essa imagem internalizada, nesse arquivo existencial do nosso campo familiar ou pessoal? Onde muitas vezes não temos a menor ideia de onde essa onda vem vindo, né? Porque é uma onda, ela chega até mim numa ressonância absurda, que nós não temos a menor noção de que eu estou repetindo um padrão desse bisavô, desse tataravô. Mas precisamos aceitar de coração, porque se bateu na nossa praia, ela nos pertence e somos nós que temos que furar essa onda. Certo? Dar um mergulho bem profundo, né? Para dentro de nós mesmos, para entender, compreender de forma consciente, cognitiva e fazer uma nova escolha diante da nossa vida, diferente de então, embora ela permeie a nossa consciência outra e que vem de outra dimensão, de outro tempo, de outras histórias. Porque assim como existem muitas estrelas no céu, existem muitos recursos dentro de nós também. E só aquele que conhece a verdade é que pode se libertar. Porque se a gente não conhece, nós ficamos presos. E assim funciona para tudo. Não é só para a nossa vida, mas para o planeta, para a sociedade, para tudo. Se de um aprisionamento, se libertar às vezes desse aprisionamento, né, que nós não sabíamos e ficamos sabendo naquele contexto, que pode ser apenas existencial ou real. E muitas vezes ele não era verdadeiro. Pode ter sido uma mentira criada por alguém e que foi se repetindo e que chegou até nós de forma epigenética. E nós tomamos como real. Quantas dimensões nós atuamos e vivemos? Deixa eu ver aqui se tem uma pergunta. Estela está dizendo, ter essa coragem, às vezes fugimos desse entendimento profundo. Mas nós precisamos ter a coragem para enfrentar esses questionamentos, essas histórias. Nós precisamos sair daí. Porque senão nós vamos ficar, correndo atrás do rabo. E o que faz você sair desse campo de mais do mesmo é o autoconhecimento. É buscar a verdade. E a verdade vai te libertar. Porque a verdade, muitas vezes, não estava contigo. Não era a tua história, você estava repetindo a história de então. E se você sabe essa verdade e aquele também tem a oportunidade no campo de se libertar, de ter uma nova escolha, é maravilhoso. Ela está dizendo, tem pessoas que fogem das constelações como o diabo foge da cruz, por medo do autoconhecimento. Com certeza. Ela prefere ficar no sofrimento a ter que, por exemplo, se expor ou falar aquilo que sabe ou conhecer a dor maior que está no campo da família.
É uma escolha, nós não podemos fazer nada. Isso é uma escolha de tomada de consciência. Porque a nossa consciência, ela permeia todas as dimensões. A minha, a sua, a do grupo, a dos meus ancestrais. Onde um grupo se organiza, se forma um campo que está a serviço de alguma inteligência e de alguma forma de solução. Ele está buscando uma solução, né? Isso é uma inteligência. Então, por que nós vamos ficar fugindo do autoconhecimento? Deixa eu ver. Quem mais aqui tem alguma pergunta? A Estela está dizendo, eu creio nisso sim. É maravilhoso essa descoberta. Com certeza. Com certeza isso te dá um alívio. E quando você consegue solucionar um campo que estava emaranhado, que estava engasgado, digamos assim, nossa, aquela... parece que abre um espaço dentro de você quando você respira e suspira e diz, ai, graças a Deus. Nossa, isso é uma bênção, porque dá em você uma satisfação de ter aberto um espaço para que o novo possa se manifestar na tua vida, na tua história, nas tuas relações. Não tem preço isso, não tem, gente. Para pensar. Quem mais tem aqui com... Olá, consegui chegar, que bom que chegou. Então, essas dinâmicas que eu coloquei aqui, na realidade, é uma forma de um questionamento para a gente, né? Eu gosto de trazer esses questionamentos porque faz com que a gente possa... parar para pensar, né? O que eu estou precisando olhar que eu não olhei? O que é importante nesse momento na minha vida para eu solucionar, para que outras portas possam se abrir, né? Claro que toda vez que a gente soluciona uma coisa, pode ser que a gente tenha que se desfazer de outra, né? A gente tem que abrir mão de alguma coisa para que o novo possa entrar. Mas, às vezes, isso que a gente tem que abrir mão já passou, já deu, né? Então, eu agora queria que nós estivéssemos juntos, se não tem mais nenhuma pergunta com relação a isso. Eu vou fazer a nossa invocação de hoje, porque hoje é dia da nossa invocação e agora faltam 15 para as 9. É o tempo da gente fazer a nossa invocação. A Elizabeth está dizendo, somos como casca de cebolas. Com certeza. Até chegar lá no miolinho, nós temos que ir limpando. Bom, invocação de abertura. Faça-se a luz. Invoco ao meu ser divino pessoal e os mestres da grande fraternidade branca para que me concedam a luz da inspiração divina, que eu possa abrir as portas adormecidas do meu coração para o encontro com meu verdadeiro eu. Que eu tenha a coragem para aceitar a minha sombra, entendê-la e transmutá-la em luz na minha vida. Que a minha consciência se abra para uma nova atitude e postura em que a compreensão do todo se faça na luz da minha verdadeira dignidade humana. Que eu possa entender o significado dessa transformação e subir mais um degrau na minha evolução. Que seja feita, Senhor, a sua vontade e não a minha. Está aberto. O Carlinhos me pediu para gravar um vídeo com a meditação Terra-Céu que está no final desse livro, tá? Invocações para transformar a sua vida. Eu não esqueci, é que eu tive que viajar muito,
Eu tive que dar treinamento em Vitória, dei o primeiro módulo do treinamento que começou em Vitória, e agora eu tive que ir para o Rio de Janeiro para fazer o workshop presencial. Cheguei agora, essa semana eu vou fazer, porque na outra eu estou indo para o congresso que vai ter em Ribeirão Preto, e eu sou uma das participantes do congresso de constelação sistêmica. Dia 20 eu tenho que estar em Santos, num curso de cartas metafóricas, que eu também estou fazendo uma de constelação. Então é muita coisa, mas eu não esqueci, Carlinhos, eu vou fazer, esse final de semana eu faço, tá bom? Bom, agora eu queria que vocês ficassem comigo, depois dessa invocação de abertura, que eu vou tirar uma carta para todos nós. Uma invocação de hoje para esse tema, né? Que é em quantas dimensões a sua consciência atua. Então vamos lá? Está embaralhado para todos que estão aqui. Olha que interessante. Veio a proteção número 6, que é página 48, para quem tem o livro, equilibrar a ansiedade e o sono. Então, o que ele está querendo dizer? Para que a gente possa acessar essas dimensões da nossa consciência, a gente possa equilibrar essas dimensões, todas essas dimensões, para que a gente possa ativar as nossas percepções extrasensoriais, equilibrando e chegando na nossa essência, nós precisamos equilibrar a ansiedade e o sono. Parece que deve ter muita gente ansiosa por aí, que não consegue fazer meditação, que não consegue dormir direito. Então, essa é uma questão que ele vai acessar aqui agora. Eu vou ler para vocês. Presta atenção. Proteção 6, invocação para equilibrar a ansiedade e o sono. Faça-se a luz. Sei, Senhor, que as perturbações do dia a dia desequilibram a minha mente, que se abre ao inconsciente coletivo, cheio de maldade, medo e pessimismo. Sei também que posso sair dessa ilusão momentânea e subir um acorde vibracional para escapar dessa esfera mundial de baixa vibração. Entro no apocalipse da minha existência pessoal, perco a capacidade de escolha, fico cheio de ansiedade e medo que às vezes nem mesmo sei de onde vem. Sei que perturbam a minha vida, desviando-me da verdadeira direção. Sei que tenho força e poder, mas não os vejo. Ou mesmo não consigo acessá-los quando necessito. Tudo isso me tira o sono, o bem-estar, a alegria e o entusiasmo que quero e preciso para viver de forma saudável. Invoco, neste momento, o meu Pai Celestial, para que, com a sua permissão, os mestres dos 7 raios possam banhar meus 7 corpos, purificando-me de todas as negatividades internas e externas, livrando-me de formas de pensamento individuais e coletivas, inclusive de memórias do passado, que são um verdadeiro pesadelo. Que eu esteja 24 horas protegido, física, mental, emocional e espiritualmente, restaurando minha paz interior, que me levará a um sono reparador. Que o poder dos mestres, dos 7 raios, criem um campo de luz ao meu redor, mantendo-me canalizado com a minha consciência superior e com os meus mestres. Peço que eu veja a verdade,
exalte a realidade de estar nesta terra em outra faixa vibratória, a da luz, da força, da abundância e da verdade pessoal. Quero estar contigo, meu mestre, a todo instante, em corpo, mente e espírito. Que a totalidade dos meus eus se encontre na unidade de estar e ser uno com a sua presença. Que seja feita, Senhor, a sua vontade e não a minha. Está concluído. Então, me parece que essa invocação, ela resume aquilo que eu falei. Porque o meu mestre é a minha consciência superior, não é? Quando eu estou em sintonia com ela, eu estou em sintonia com a minha inteligência inata. E aí eu posso me equilibrar e acessar todas essas dimensões da minha consciência com absoluta presteza, de uma forma equilibrada. E aí sim, eu equilibro a alma, o corpo, a mente e o espírito e posso acessar a minha essência divina. Que foi para isso que eu vim aqui, para resgatar essa essência. Mas com esse entorno desequilibrado, medroso e carente, fica difícil a gente acessar. Então, eu vou deixar aqui com vocês essa invocação para que vocês possam dormir hoje pensando exatamente no que ela diz. E quem tiver, por favor, faça essa semana, ok? Pedindo essa luz e essa paz emocional. Um grande prazer estar aqui com vocês toda segunda-feira. A minha queridíssima Patrícia Paturi entrou. Podem segui-la, gente. Ela é uma médica muito top e ela faz cada live maravilhosa. Desângela, um grande abraço, um grande beijo. E provavelmente eu vou estar dando um treinamento de cinesiologia quântica em Vitória. Será um prazer muito grande. Nós estamos alinhando isso. E quem sabe em outros lugares mais. Tá bom? Até segunda-feira, se Deus quiser, gente. Um grande abraço a todos vocês.